Bom, boa tarde. Vamos então à nossa sétima aula, a nossa penúltima aula. E, como se lembram, nós tratamos na aula passada dos produtos linguísticos da escravidão, alguns produtos linguísticos da escravidão. Este processo que durou 350 anos, implicou fortemente a língua portuguesa, regionalmente, mas também de modo geral. E, no mesmo movimento, então, de analisar o período colonial da língua portuguesa, nós dissemos que íamos olhar mais um fenômeno, que é o fenômeno dos jesuítas. A existência dos jesuítas, o papel que eles tiveram. Então, dois fenômenos ligados à fase colonial da língua, o fenômeno da escravidão, seus impactos populacionais, demográficos, linguísticos. E agora vamos ver rapidamente a questão dos jesuítas, quem eram, o que fizeram, que importância tiveram, para passarmos ainda hoje para a última fase, que é então a fase do português como língua vernácula. Então, recuamos português como língua internacional, português como língua nacional, português como língua colonial e português como vernáculo. Muito bem. Os jesuítas, embora eles estejam em destaque na nossa aula hoje, não quer dizer que só os jesuítas tenham feito esse trabalho. Vocês sabem que a Igreja Católica tem uma série de ordens e de congregações, e que essas congregações continuam crescendo, né? E que cada congregação dessas apresenta uma vocação. Umas são vocacionadas ao tratamento, ao atendimento à saúde, outros às crianças, outros são introvertidos e são dedicados só ao claustro, quer dizer, ficam fechados rezando. Então, cada congregação dessas tem uma vocação. A ordem dos jesuítas, que tem aquele lema lá em cima, aquela abreviatura AMDG, é a sigla dos jesuítas, né? Ad maiorem Dei gloriam, para a maior glória de Deus. A Companhia de Jesus, portanto, é uma dessas ordens que nasce no período que se chama de Contra-Reforma. Não sei em que medida vocês conhecem muito essa história, porque aqui a história da igreja é bem diferente, né? Tem outra periodização. Mas a Contra-Reforma é um movimento da Igreja Católica que aparece logo após a chamada Reforma Protestante, que aconteceu nas primeiras décadas do século XVI. A Reforma Protestante é a divisão da cristandade ocidental entre católicos e protestantes. É uma espécie de cisma. Não é chamado assim, porque cisma caracteriza algo mais de fundo, algo mais grave, digamos, como foi a separação entre a Igreja Ocidental e a Igreja Oriental, mas gerou um trauma na Igreja Católica, que tentou se recuperar dessa perda e dessa fratura. Os jesuítas, então, foram criados em 1538, a partir de um militar espanhol chamado Inácio de Loyola. Esse militar se converteu e passou a fomentar uma ordem que é altamente militarizada. Eles são os militares da Contra-Reforma, por isso os jesuítas tiveram esse destaque. A própria personalidade da Península Ibérica, a luta contra os mouros, as cruzadas, essa ideia que a pregação da palavra de Deus é uma luta, está na base desse ensinamento jesuíta de primeira hora. Vejam que o Papa hoje, que é jesuíta, claro que não compartilha essas ideias do início da história da ordem dele. Essa história é muito local e está muito associada à Contra-Reforma. Então, em 1538, o Papa aceita a criação dessa nova ordem, mesclando conservadorismo e humanismo. Ela passa rapidamente a agir e, poucos anos depois da sua criação, a ordem está no Oriente. Praticamente 3 anos depois da criação da ordem, ela se instala na Índia e começa o seu trabalho de educação, de criação de colégios,
criação de processos educacionais. E o grande nome dos jesuítas, que vai ser santificado, que vai ser santo, é São Francisco Xavier. Ele é o nome mais notório, o nome mais famoso, também chamado o Apóstolo da Ásia. Aqui nesse mapa, um pouco das viagens que ele fez, das viagens de catequização que ele fez, entre 1541 e 1552, quando ele morre, numa ilha que se chama hoje Shanghuan, na China, que vem da palavra São João. San Juan é o nome da China, da ilha em chinês, muito próximo de Macau. A obra do São Francisco Xavier implicou na catequização de milhares de pessoas de várias castas diferentes na Índia, com um dinamismo muito grande dos jesuítas, que, num certo momento, então, alguns dirigentes portugueses acharam que seria possível cristianizar a Índia, né, um subcontinente com tantas religiões, com tantas tradições religiosas tão bem instaladas ao longo de milênios e com um aparelho religioso tão forte. Mas isso foi um ímpeto inicial que não continuou por muito tempo, né? Esse ímpeto da cristianização, basicamente, o foco é a segunda metade do século XVI. É nesse momento, então, que a cristianização atinge o seu auge. Vamos olhar, então, para alguns produtos linguísticos dessa educação jesuíta, algumas consequências que houve da ação jesuítica. Poderia também ser extrapolada para outras ordens. Antes dos jesuítas, estavam na Índia, por exemplo, os franciscanos, ligados a São Francisco, que tem outra ideologia bastante diferente. Vamos tomar, então, a questão dos processos de gramatização de línguas de outros continentes. Vocês sabem quem é que inventou a gramática, né? Quem inventou a gramática? Onde é que a gramática aparece? Onde? Qual é a civilização que inventa a gramática? A Grécia. A Grécia, né? A Grécia inventa a gramática no século I a.C., por aí, para quê? Para ensinar o grego clássico aos jovens, porque o grego já tinha se diferenciado em relação ao grego clássico. Então, era preciso reensinar aquele grego mais antigo aos jovens. Quer dizer, a gramática já nasce como um instrumento pedagógico, um primeiro método de ensino de línguas, e é a primeira vez que é possível reificar uma língua, quer dizer, ter uma língua fora da cabeça de um falante, né? Metaforicamente falando. Então, é óbvio, lugares como a Índia, que tinham um sofisticado estudo linguístico, basicamente de ordem fonética, como Panini e outros tipos de estudos, ou a China, que foi pródiga em estudos lexicográficos. Vejam só, a China tem a sua escrita há milhares de anos. Quando é que aparece a primeira gramática do chinês? 1899 apenas. Por quê? Porque são os europeus que dominaram essa arte, a chamada arte da gramática, e os europeus usaram extensivamente a arte da gramática, que no início era restrito apenas ao grego e ao latim, nas línguas que colonizaram. Então, Sylvain Auroux, o linguista francês, mostra o processo de gramatização de línguas ao longo da história e mostra que quando chega o século XVI, que os europeus saem da Europa, há uma subida exponencial na produção de gramáticas. Porque as gramáticas passaram a ser um instrumento de aprendizado das línguas a serem colonizadas. Por isso, por exemplo, os espanhóis fizeram a gramática de 123 línguas no continente americano, enquanto que os portugueses fizeram só 3 gramáticas no continente americano: a gramática do Tupinambá, chamada língua brasílica, a gramática do Quiriri, língua geral do sertão do Nordeste, e a gramática do Quimbundo, que foi feita no Brasil, embora o Quimbundo seja uma língua africana, né? Era da origem espanhola, e também Manuel da Nóbrega, que foi o líder
dos jesuítas no Brasil, também o próprio Loyola, que era, na verdade, basco, né? Então, naquele tempo, a igreja permitia essa circulação de nacionalidades, porque o mais importante era ser católico, né? Muito bem, segundo item, o item emergência das línguas gerais. O que são línguas gerais? Línguas gerais. A gente comunicar entre si. Portanto, a língua comum que espalhada num território que permitia a gente comunicar entre si. Então, no Brasil, era criada na base de Tupi, não? Na base de Tupi. A língua geral era isso. Mas o próprio nome, língua geral, parece que provém do Mediterrâneo, não? Existia também a língua, não sei, a língua geral entre as nações que viviam no Mediterrâneo. Eles comunicavam entre si sem intérprete, claro. E era uma mescla de línguas, não sei. A língua franca. A língua franca, sim. A língua franca, sim. Desculpe. A língua franca, mas era uma coisa igual, não igual, mas muito parecida com aquela língua de outra época. E ambas estão já mortas, não? Talvez com uma diferença. Esse fato que ele cita, não sei se conhecem a história da língua franca. A língua franca foi uma língua formada com léxico do árabe, do português, do catalão, do italiano, e que era usada como língua de comércio no Mediterrâneo na Idade Média. As línguas gerais, diferentemente das línguas francas, ou das línguas dos pidgins, ou das línguas de contato, ou mesmo das línguas veiculares, as línguas gerais são línguas produzidas no processo colonial. Chega um poder, por exemplo, num certo lugar, onde há um multilinguismo, escolhe uma daquelas línguas, introduz naquelas línguas a escrita, a gramática, cria uma escola e, paulatinamente, chama os outros que falam outras línguas para falarem aquela língua. Porque é mais fácil eles falarem aquela língua do que falarem, por exemplo, português. Então, para que se forme uma língua geral, digamos, por essa explicação, é preciso ter um poder colonial atuando sobre as línguas, que não havia no caso da língua franca do Mediterrâneo, né? A língua franca do Mediterrâneo não era de ninguém. Ela era uma língua instável, do ponto de vista gramatical, que era usada em diferentes situações. Professor. E por que eles não logo propuseram a própria língua portuguesa como língua geral? Pois seria mais fácil introduzir logo o português para toda a gente falar esta língua, não? Não, porque não havia o principal que nós precisamos para aprender uma língua. Não havia input. Não havia input. Por exemplo, havia milhares de falantes de Tupinambá no litoral. E havia, portanto, outros indígenas que falavam outras línguas. Quando os portugueses se apropriam do Tupinambá e domesticam o Tupinambá, digamos, numa gramática e num vocabulário e num livro de catequese e em peças de teatro que Anchieta fazia, que eram pedagógicas, ele chama outros grupos que passam a conviver com os Tupinambá, portanto, aprendem aquela língua. Então, a natureza da sociedade envolvente ajuda a propagação da língua. Claro que aqueles que vêm falar o Tupinambá vão falar o Tupinambá como estrangeiros, como não nativos, e, portanto, vão simplificando a língua e tornando essa língua mais veicular e menos vernacular, menos própria de um grupo e mais uma língua que ocorre entre os grupos. Então, não é possível, por exemplo, chegar num lugar como o Brasil, tão grande, onde havia não mais de uns 200 ou 300 portugueses, e usar o português como língua, porque não há contato, não há input. Enquanto que o Tupinambá falado do Maranhão até Cananéia, em São Paulo, serviu de base para esta língua que se torna geral. Então, o fenômeno da língua geral, por esta definição, né, é um fenômeno de uso de uma língua local para fins coloniais. Depois, a introdução da escrita em territórios dominados por outras escritas, isso é importante, sobretudo na Índia, onde não havia nenhum tipo de língua escrita com o alfabeto latino.
A cristianização de populações, né, que mudou a identidade dessas populações e passaram, então, a ver o português como língua do cristianismo. O português sobrevive na Ásia, onde as populações são cristãs, porque elas se distinguem de muçulmanos e de hindus. E, finalmente, claro, tudo isso levou à abertura de portas para outras línguas coloniais. Como eu disse na outra aula para vocês, eu escrevi um artigo recentemente com a professora Sailaja Pingali, do Departamento de Inglês da Universidade de Hyderabad, na Índia. Ela é uma especialista na história do inglês na Índia. Tem um livro muito interessante publicado sobre isso. Então, nós escrevemos um artigo a ser publicado na Peter Lang, agora nos próximos meses, sobre como é que o português abriu a porta da Índia para o inglês. Eu comentei rapidamente como é que o português foi usado como língua de ensino pelos ingleses, pela Companhia das Índias Orientais, no início, até que eles conhecessem o terreno, até que eles conhecessem os métodos, e depois eles puderam, então, transitar do português para o inglês. Hoje, o inglês é uma das línguas oficiais da Índia, tem mais de 130 milhões de falantes de inglês, é o segundo país com o maior número de falantes de inglês do mundo, depois dos Estados Unidos, e, no entanto, o português é, hoje, falado por não mais de 200 mil pessoas na Índia toda. E de uma geração mais idosa ainda. Né? Quando os jesuítas chegam na Índia, eles chegam basicamente para assumir e criar novos colégios. Esse ímpeto cristianizador dos jesuítas está associado, entre outras coisas, ao grande reforço que eles trouxeram para a educação colonial. Mas, evidentemente, a Índia tinha já um sistema educativo funcionando. Como é que era esse sistema educacional que os portugueses, então, destruíram e substituíram? Nós estamos acostumados, por exemplo, a ver como os espanhóis destruíram a civilização asteca e a civilização inca. Se nós vamos à Cidade do México, nós vemos igrejas construídas com as pedras de pirâmides asteca que estavam embaixo delas, como, por exemplo, a própria Catedral do Zócalo, no centro da Cidade do México. E divulga-se alguma mitologia que os portugueses não fizeram isso. Né? Mas a professora Pingali demonstra que só na região de Goa os portugueses destruíram mais de 300 templos hindus, nesse afã cristianizador e colonizador. Como é que funcionavam essas escolas? Aqui, só para dar uma breve visão, eram sistemas com 2 níveis, como se fosse uma educação primária e uma educação avançada. Só que eram sistemas paralelos, porque uma parte da população na Índia é muçulmana, outra parte é hindu, portanto, eles têm diferentes sistemas. E usam diferentes línguas. Né? Na região que os portugueses chegaram, na região de Goa, no centro da costa oeste da Índia, há uma língua muito importante, que é o Konkani. O Konkani, que se tornou língua oficial de Goa somente em 1984. Né? Se torna língua oficial do estado de Goa, já na Índia independente, etc. O Konkani era usado, então, para a educação primária. E qual língua era usada para a educação superior dos hindus? A grande língua de literatura da Índia, a grande língua clássica da Índia, a língua dos livros, o sânscrito. Né? Então, 2 línguas, o Konkani e o sânscrito. E os muçulmanos, então, também tinham 2 níveis, a Maktab e a Madrasá, 2 tipos de escola, e que funcionavam em que língua? Em árabe clássico, né? O árabe do Corão, que é o árabe também usado nas escolas. Muito bem. Quando os jesuítas chegaram, já havia escolas em Goa de portugueses. Quer dizer, os portugueses chegaram na Índia em 1497, veja que em 1514 já foi aberto o primeiro seminário. É relativamente rápido. Quando os jesuítas chegaram em 1541, eles assumiram este
colégio que passou a se chamar Colégio de São Paulo, e que foi a maior expressão da ação jesuíta na Índia. E vejam que interessante, na mesma época em que se cria o Colégio de São Paulo na Índia, o que acontece no Brasil? É criado o Colégio de São Paulo, que hoje se chama a cidade de São Paulo, que é a maior cidade do mundo em língua portuguesa, né? Então, no mesmo momento, os jesuítas criam o Colégio de São Paulo na Índia e no Brasil, que vão ter destinos muito diferentes também e vão levar a efeitos linguísticos muito diferentes. Esse Colégio de São Paulo teve a primeira imprensa da Ásia. A Ásia não tinha descoberto a imprensa? Os chineses não sabiam imprimir livros? Ou sabiam? Sabiam, mas como é que eles imprimiam? Qual é a diferença entre a impressão chinesa e a impressão de Gutenberg, que inventou lá na Alemanha a chamada imprensa de tipo móvel, que deu origem à revolução da imprensa e que permitiu a produção industrial do texto, que levou à alfabetização universal das pessoas na Europa e no Ocidente, a partir do século XIX. Qual era a diferença entre a impressão europeia, que os portugueses foram os primeiros a introduzir na Índia, e a impressão que havia, por exemplo, na China? A impressão da China funcionava no princípio do carimbo, né? Esculpia-se uma madeira, passava-se tinta na madeira e colocava-se aquela madeira num papel e ele imprimia as cópias. Portanto, se eu precisasse mudar alguma coisa do texto, eu não podia mais mudar o texto, eu tinha que fazer todo o trabalho de novo. O que Gutenberg inventou, porque Gutenberg era de uma região de produzir vinho, onde havia prensas para espremer as uvas, ele inventou, então, uma placa com letras de chumbo que permitiam ser trocadas e, portanto, dava agilidade ao processo de produção do livro. Vejam só, o Colégio de São Paulo teve imprensa na Ásia no século XVI. E quando é que aparece a imprensa no Brasil? Só para comparar a importância que os dois tiveram no início da colonização portuguesa. Quando é que aparece a primeira imprensa no Brasil? Só quando a família real portuguesa vai para o Brasil em 1808. Enquanto a estratégia portuguesa era de produzir livros na Ásia para competir com os livros asiáticos, no Brasil a estratégia dos portugueses era manter as pessoas sem saber ler e escrever. Portanto, todo livro que chegava no Brasil era um livro importado de Portugal, que vinha de Portugal ou da Espanha, e, portanto, inacessível a grande parte da população. E isso levou também às altas taxas de analfabetismo, como nós já vimos aqui numa aula passada. Muito bem, os jesuítas controlaram, então, o pivô do sistema educacional na Ásia, que foi formado por mais de 300 colégios, e controlaram a produção de livros naquele contexto, né? Isso se propagou rapidamente, né? Nós já vimos que os portugueses aqui tiravam o seu lucro muito menos desse percurso aqui, era muito menos o que eles traziam para cá, que dava lucro aos portugueses, e muito mais o controle interno do Mar da Arábia e o controle interno do chamado Mediterrâneo Asiático, que vai de Timor, Japão, até a costa da Índia, até a costa leste da Índia. E, portanto, o domínio destes circuitos de comércio foi fundamental, e ali se espalharam os colégios dos jesuítas. E esse colégio de São Paulo, para termos uma ideia, que teve cerca de 3.000 estudantes no seu período áureo, de todas as partes da Ásia e até da África, né? A Abissínia. Hoje, como é que se chama a Abissínia hoje? Lembram? Se chama Etiópia. Aquela região da Etiópia que se chamava Abissínia, né, naquela época. E certos viajantes caracterizaram o Colégio de São Paulo como uma verdadeira universidade nos padrões europeus, então, que criava professores, criava
quadros para a administração portuguesa na Ásia e possibilitou, então, essa quantidade tão grande de fortalezas e de comércio. Como é que funcionava o Colégio de São Paulo? Num certo momento, no século XVI, várias línguas eram usadas, simplesmente porque os alunos não sabiam português. Né? Então, havia um trabalho de formação de tradutores, produção de intérpretes, e, ao mesmo tempo, ensinava-se também em português e latim. E ele diz que, em muitos casos, os alunos apenas repetiam o que o professor falava porque não sabiam o que o professor estava falando. Né? Então, eu imagino os padres que vinham com pouca formação pedagógica no início, sem um currículo bem estabelecido, né? E que tinham que enfrentar uma multiplicidade linguística dessas, transferindo um currículo europeu para um lugar com mentalidades e demandas completamente diferentes. Então, deve ter sido uma loucura trabalhar num colégio desses naquela época, algo muito interessante, né? Que gerou aprendizado de línguas, de vários tipos, para lá e para cá, várias direções, e também uma avaliação de como é que eles deveriam trabalhar. Então, por exemplo, aqui se diz que o currículo incluía língua e literatura latina, conhecimentos religiosos, artes liberais, música vocal e instrumental, aritmética, astronomia. Né? Isso variava muito, dependendo do conhecimento do professor, porque não havia um plano de ensino único, um plano estabelecido. Não esqueçam que os jesuítas estiveram no primeiro encontro entre o imperador da China e os europeus. O primeiro encontro da história, depois de Marco Polo, naturalmente, digo no sistema colonial, o primeiro encontro entre o imperador da China e os jesuítas, e os portugueses, teve a presença dos jesuítas, e os jesuítas criaram, em Pequim, no século XVI, um observatório astronômico junto com astrônomos chineses, que durou por mais de 150 anos. Então, durante mais de 150 anos, houve um diálogo astronômico entre os jesuítas e os astrônomos chineses, trocando informações, trocando tradições de observação, o que hoje está plasmado num livro sobre esse diálogo científico entre os jesuítas e os chineses, e que impressionava muito o imperador da China. O imperador foi muito benevolente com os portugueses, concedendo licenças para ficar em Macau, etc. E este observatório não teve pequena influência nessa benevolência do imperador. Em que língua é que se comunica? Pois, boa pergunta. Possivelmente os jesuítas aprenderam chinês, né? Para estarem lá, ficaram anos lá trabalhando. Possivelmente esse diálogo acontecia em chinês mesmo. Então vejam que aqui havia demandas específicas, por exemplo, por aritmética, e sempre nessas escolas era possível criar classes especiais para alguma coisa. Por exemplo, classes de artilharia, para ensinar as pessoas como calcular o tiro de um canhão, ou classes de construção, para ensinar as pessoas como construir muralhas, e assim por diante. Né? Os jesuítas foram aprendendo com essa prática díspar, em várias línguas, em várias situações, tendo o colégio com os Tupinambá em São Paulo, no Brasil, tendo vários colégios na Ásia, tendo colégios na África, enfim, foram aprendendo uma riquíssima experiência, e essa experiência foi condensada, então, num livro com 467 regras, que é a espinha dorsal do currículo jesuíta. Né? Esse é um livro que todo pedagogo devia estudar, todo mundo que é professor devia ler esse livro. Eu mesmo sou professor e nunca li, né? Mas é um livro que tem que sintetiza uma experiência muito variada, foi publicado em Nápoles e orientou, então, a partir daí, os procedimentos pedagógicos dos jesuítas. Né? Ele fala aqui na explosão do número de colégios. Como é que os jesuítas financiavam esses colégios? Onde é que saiu o dinheiro para construir, para pagar professores, para os transportes, para imprimir livros? Onde é que saiu o dinheiro?
doações. Das doações. Quando a pessoa se torna padre, o que ela faz? Renuncia aos seus. Ela renuncia aos seus bens, ela dá tudo para a igreja. Então, se eu conseguir convencer pessoas ricas a entrar para a minha ordem, eu amealho fazendas, castelos, propriedades, bibliotecas, etc. Mas isso não basta. Então, para além disso, os jesuítas eram ativos na produção. Eles passaram a também competir com os próprios colonos na produção de mercadoria, no comércio. Por exemplo, existe o mito do chamado navio negro dos jesuítas, que vinha uma vez por ano do Japão, carregado de ouro e prata. Especialmente prata, porque os japoneses tinham mais... e que os jesuítas dizem que é um mito, nunca houve esse navio negro dos jesuítas do Japão. Né? Mas os jesuítas, por exemplo, tinham vastas propriedades na América do Sul. Eles dominavam os chamados povos missioneiros, no que hoje é Argentina, Paraguai e Rio Grande do Sul. Lá os indígenas produziam erva mate, e os jesuítas vendiam a erva mate em Buenos Aires, no Uruguai, com grandes lucros. Então, eles eram envolvidos na produção. Eles dominavam em Portugal terras, mosteiros, lugares agrícolas. Eles foram uma máquina também econômica para sustentar esse sistema. No Brasil, chegaram logo, imediatamente após a fundação da Ordem, né, praticamente 2 anos depois da fundação da Ordem, eles já estavam lá. Havia ordem por parte de Portugal que os colonos do Brasil não saíssem do litoral. Era proibido ir para o interior no Brasil. Por quê? No século XVI, eu me refiro, né? Por que os portugueses não queriam que os colonos avançassem para o interior? Porque a grande questão era como proteger a costa. Como proteger a costa, uma costa tão grande, de outros europeus ávidos por ocuparem o território. Então, quanto mais gente fosse para o interior, mais desguarnecida ficaria a costa. Os jesuítas foram os primeiros a desobedecer e entraram para o interior. São Paulo fica a quantos quilômetros do litoral? Quem sabe? Que não sejam os brasileiros. Qual é a distância de São Paulo para o litoral brasileiro? Dá uns 100 quilômetros? Uns 80 quilômetros? O problema nem é a distância, é que logo depois do litoral existe uma serra. Sobe, né? E por que os jesuítas encontraram e gostaram de se estabelecer nesse lugar? O que eles acharam lá, além de uma povoação tupinambá grande? O que tinha em São Paulo que era absolutamente estratégico? Tinha um rio que andava para o interior. Logo perto do litoral, 80 quilômetros, tinha um rio que, em vez de vir para o mar, ia na direção oposta ao mar, ou seja, penetrava no continente, que era o rio Tietê, e que era um afluente do rio Paraná, que depois era um afluente do rio da Prata, ou seja, dava para sair por ali e chegar até Buenos Aires pelo interior do continente, ou até Mato Grosso, onde depois se descobriu ouro. Então, eles acharam, na verdade, uma forma de entrar mais no continente, quando chegaram em São Paulo. E aqui também, se vocês forem a São Paulo, podem visitar o colégio, né, o chamado Pátio do Colégio é uma reconstrução que foi feita no lugar onde São Paulo nasceu. Esse colégio que vocês veem não é original, é uma reconstrução historicista a partir de documentos, né? Mas é interessante porque o colégio de São Paulo na Índia, em Goa Velha, não existe mais. É apenas uma ruína, sobrou só um portal do famoso colégio de São Paulo de Goa. Não há mais esse colégio. Agora o colégio de São Paulo foi reconstruído. E é preciso, então, dizer 2 coisas breves ainda para concluir essa parte. A primeira é que os jesuítas tiveram um ímpeto no início, que depois não mantiveram nessa velocidade, obviamente, né? Aqueles feitos do início da operação, aquele entusiasmo catequizador não se manteve por muito tempo, né? Ele foi amenizando, foi abrandando com o tempo, à medida que eles se envolviam, por exemplo, nas atividades produtivas também, né?
E a segunda questão é que eles são expulsos. Então, como nós já comentamos aqui, quando eles foram expulsos, em 1760, eles eram 670 em todo o Brasil. Ou seja, não é muito, né? 670 pessoas só. 670 jesuítas no Brasil foram expulsos. E eu comentei que muitos foram para Roma, mas eu não comentei que, na verdade, o Marquês de Pombal encarcerou 9.460 jesuítas. Ele pôs na cadeia, nos calabouços daquela época, os jesuítas. E quando o Pombal morreu e Dona Maria I subiu ao trono, Dona Maria a Louca, que é a mãe do Dom João VI, que foi quem foi ao Brasil com a família real, só tinham sobrado 800 dos quase 10.000. E morreram todos no cárcere, morreram todos no calabouço de Pombal, né? Praticamente aqui 8.700 jesuítas morreram no cárcere, no calabouço do Pombal, irritados, sobretudo, com o modo como os jesuítas tentaram defender os indígenas no episódio, que é lá no meu estado. Meu pai é nascido nessa cidade, na capital das missões, que é Santo Ângelo, e onde, então, os portugueses e espanhóis queriam trocar um território por outro e queriam simplesmente que milhares de índios que viviam lá abandonassem as suas lavouras, o seu gado, tudo, e passassem para o outro lado do rio Uruguai. E os indígenas se negaram e os jesuítas apoiaram os indígenas. E isso levou a uma guerra que durou 3 anos, chamada Guerras Guaraníticas. E nessas guerras guaraníticas morreram milhares de indígenas, e Portugal e Espanha tiveram um exército conjunto contra os indígenas. Se destacou o grande líder indígena, Sepete Araju, né, que hoje é um santo popular no Rio Grande do Sul, é São Cepé, de uma cidade chamada São Cepé. E, finalmente, essa destruição da civilização guarani, em 1757, deu origem ao que nós chamamos hoje de gaúcho. Se vocês lerem a obra do Érico Veríssimo, escritor do Rio Grande do Sul, chamada O Tempo e o Vento, que é composta de 3 livros. O primeiro é O Continente, o segundo é O Arquipélago, o terceiro é O Retrato. No primeiro livro do Continente, é o amor entre uma filha de um fazendeiro chamado Ana Terra e um índio missioneiro que aparece na fazenda. E que, por ser índio, então, não pode casar com ela, é morto pelo próprio fazendeiro. E, segundo Érico Veríssimo, então, o mito de origem do povoador do Rio Grande do Sul, do gaúcho, é o encontro entre Ana Terra e um guarani, digamos, sobrevivente dos massacres dos exércitos portugueses e da Espanha, português e espanhol, nas chamadas Guerras Guaraníticas. Muito bem. Voltando aos produtos linguísticos, então, eu queria citar, para vocês verem também um pouco a própria diagramação, como é que eram os livros dessa época. Este aqui é o famoso livro do padre Anchieta, do José de Anchieta, que dominou perfeitamente o Tupinambá, que escreveu essa sua gramática em São Paulo, no Espírito Santo e na Bahia. Portanto, ele conseguiu, com essa gramática, criar uma koiné. Todo mundo sabe o que é koiné? Já ouviram essa palavra com K? O que é koiné, professor? É uma espécie de slang, mas territorial, não é? De slang. A koiné é uma versão linguística que contempla diferentes variedades de uma língua. Por exemplo, a palavra vem do grego. A koiné era um dialeto do grego formado pela união do jônico e do dórico e de outras variedades. Então, uma variedade que permitia que eles se entendessem. Então, quando eu digo aqui que o Anchieta fez uma koiné,
é porque ele pegou o Tupinambá de São Paulo, o Tupinambá do Espírito Santo e o Tupinambá da Bahia, 3 lugares onde ele viveu, que falavam variedades diferentes do Tupinambá, e foi capaz de escrever uma gramática que servia a comunicação entre estas vastas regiões, né? Então vejam aqui o símbolo da ordem jesuítica. E como é que ele chamou essa língua? Ele não chamou a língua de Tupinambá. Ele chamou de língua brasílica. Só que o Vincenzo Mamiani, que é um outro jesuíta italiano, que trabalhou no Brasil, numa outra região onde o Tupinambá nunca tinha chegado. Por exemplo, quem é brasileiro conhece a expressão Sertão do Cariri. O Sertão do Cariri é uma região seca no interior do Nordeste do Brasil, onde havia outra língua geral. Esta aqui é da família Tupi, né, da família Tupi-Guarani. Pessoas assim leigas no Brasil falam assim: ele fala a língua Tupi-Guarani. Tupi-Guarani nunca foi uma língua. Tupi-Guarani é uma família linguística que hoje tem 34 línguas, né, ou até um tronco linguístico com 34 línguas. E esta aqui não pertence ao tronco Tupi-Guarani, pertence ao tronco G, macro-G, que são línguas do Brasil Central, que vão desde o Pará até o Rio Grande do Sul, línguas como o Chavante, como o Bororo, como o Krenha-Karori, como o Caingangue, Xoclém, como, por exemplo, Caiapó, Craó, Timbira, né? São todas línguas da família G. O Cariri é uma delas. O Cariri hoje é uma língua extinta, não é mais falada, mas existe o povo Cariri. Uma vez eu recebi um telefonema de um vereador que estava com os Cariri, no município onde eles vivem, que me telefonou para saber se eu poderia assessorar o processo de reconstrução da língua Cariri. Porque eles queriam falar de novo o Cariri, né? Ela é extinta. E, na verdade, há essa gramática e poucos textos mais de catecismo. Então, a tarefa de reconstituir ou revitalizar uma língua é uma tarefa que poucas vezes na história deu certo. Poucas vezes foi possível fazer isso, né? Então, 2 exemplos aqui de gramáticas. Isso era acompanhado de vocabulários, era acompanhado de catecismos. O Anchieta fez peças de teatro em Tupinambá, em que ele, por exemplo, pegava um líder que não aceitava os portugueses e colocava aquele líder como um demônio, e o líder que era subordinado aos portugueses ele apresentava com boas tintas, e então ele fazia peças pedagógicas na língua para criar a ideologia colonial sobre os índios e criar assim aceitação para o sistema português. Mas não só na América. Por exemplo, essa gramática da língua canarim, canarim nada mais é do que o Konkani de Goa, foi a primeira gramática de uma língua asiática no modelo latino, feita pelos jesuítas também. Vejam o símbolo jesuítico aqui. Feita por um padre, Tomás Estevão, mas na verdade era Thomas Stephen. Ele era inglês e jesuíta. Trabalhava para os portugueses. E depois houve uma série de outras línguas gramatizadas. Vejam que essa é de 1640, a do Cariri é de 1699 já, e a primeira de todas, a mãe de todas, é a gramática da língua brasílica do Anchieta, que é muito famosa no Brasil. Sobre as línguas gerais, então, segundo produto. Línguas tomadas pelo processo colonial, línguas usadas por um colonizador para ampliar o alcance da sua colonização, né? No Brasil se formaram 2, a língua geral paulista e a língua geral amazônica. A mais importante das 2 foi a língua geral amazônica, tanto em termos territoriais, quanto em termos de longevidade, do tempo que ela permaneceu, porque ela praticamente é falada até hoje. Hoje ela é uma língua cooficial
no município de São Gabriel da Cachoeira. Esse é o município aqui, a chamada Cabeça do Cachorro, na fronteira tríplice da Venezuela, Colômbia e Brasil, onde eu trabalhei muitos anos pela Universidade Federal do Amazonas e também pelo Instituto Socioambiental, e ali tive o privilégio de dar aulas para professores indígenas e desenvolver na nossa sala de aula a ideia de línguas cooficiais em nível municipal no Brasil. E depois os meus alunos levaram a demanda para a Federação das Organizações Indígenas do Alto Rio Negro, que é a maior federação de organizações indígenas do Brasil, aglutina 62 organizações de base. Eles me chamaram para uma assembleia da FOIRNE, com 500 delegados das várias partes do Rio. Eu falei nessa assembleia sobre o que é uma língua cooficial, e eles levaram a demanda para a Câmara de Vereadores, um projeto de lei, e lá foi o primeiro município do Brasil a oficializar uma língua, ao lado do português, em 2002. Aliás, 3 línguas, de 3 famílias. O Nhengatu, que é a língua que, digamos assim, é a língua geral hoje, aquilo que veio da língua geral hoje, Nhengatu, o Baniwa e o Tucano. O Baniwa é uma língua da família Aruac e o Tucano é uma língua da família Tucano Oriental, que tem parentes no Equador também, uma família linguística aqui do chamado Alto Amazonas. Então, as línguas gerais se formaram também na África, também se formaram na Índia, quer dizer, onde o processo colonial entra, só que não tão bem estruturadas ou com tanta claridade como aqui no caso. Quando um viajante francês chamado Saint-Hilaire chegou em São Paulo em 1821, passou por São Paulo, Saint-Hilaire, viajante francês, ele disse que a geração com mais de 50 anos ainda sabia a língua geral paulista. Então, a língua geral paulista deve ter entrado em extinção na virada do século XVIII para o século XIX. Enquanto que a língua geral amazônica, como eu já disse, só entrou em extinção, só começou o seu processo de substituição pelo português quando? Lembram? Com a chegada de 500 mil de nordestinos monolíngues à Amazônia no tempo da borracha, no ciclo da borracha, na virada do século XIX para o século XX. Então, a língua geral paulista foi extinguiu-se 100 anos antes do processo de obsolescência da língua geral amazônica, por exemplo. Né? Eu queria citar, antes de entrar propriamente no período vernáculo, mais um fator que nós não comentamos aqui. Mas antes vamos ver se vocês têm perguntas ou dúvidas sobre essa ação dos jesuítas, esse soft power colonial que acompanha a espada, que acompanha os canhões das caravelas, etc. Se vocês têm perguntas, então, sobre esse tópico. Comentário. Houve na Rússia um caso semelhante, uma ordem religiosa que tenha feito esse tipo de trabalho na expansão do Império Russo? Não. O meu comentário é o seguinte: é estranho que os jesuítas, cuja língua materna não era a língua geral, ensinassem aos tapuias, quer dizer, aos escravos. Sim? A tradução é essa. Quer dizer, as tribos que não pertenciam aos tupis, não é? Ensinassem a língua que não foi materna para eles, não é? Para os jesuítas, e os alunos também não eram falantes daquela língua. Tá, para mim é um facto muito surpreendente. Como que aconteceu isso? Bem, veja só, talvez vocês tenham ouvido falar em tapuias. Eu trouxe até uma coisa aqui para vocês verem. Esse aqui é um famosíssimo quadro do período colonial, chamado A Dança dos Tapuias. É um dos quadros mais importantes do período colonial, que foi feito por Eckhout,
que é um dos grandes pintores que foi trazido para o Brasil, invadido pelos holandeses. Esses são os tapuias. Os tapuias eram um nome geral dado a qualquer povo que não fosse tupi. Não eram propriamente escravos, porque entre os indígenas não havia escravidão, no sentido que comercial ou mercantil que a gente teve no caso português. E nem os tupi guerreavam frequentemente com os tapuia, embora os tupi guerreassem sempre. Com quem que eles guerreavam? Os tupi guerreavam com eles mesmos. Grupos tupi guerreavam outros grupos tupi. O objetivo da guerra tupi era qual? Era capturar um inimigo para os rituais canibais, que eram rituais importantes do ponto de vista religioso. Quando uma pessoa, quando um jovem era capturado, a guerra acabava. Ele era capturado e trazido para a aldeia, e lá vivia, até que um dia ele era morto, e ele era então cozido, todo mundo era convidado para a festa, cada pessoa recebia uma parte do corpo condizente com o seu afastamento em relação ao dono daquele prisioneiro. E o mais importante, do ponto de vista religioso, é que durante os dias que durava o ritual canibal, todas as regras sociais eram suspensas. O objetivo do ritual canibal é isso. Todos os papéis sociais desaparecem. Por exemplo, ele é meu patrão, eu sou o empregado dele. Naqueles dias em que dura o ritual, ele não é meu patrão. Né? Outras pessoas não são, as pessoas não são casadas. As pessoas não são subordinadas. As pessoas não são homem ou mulher. Todas as regras sociais são suspensas durante o ritual canibal. Então, o ritual canibal é uma catarse coletiva realizada a partir da morte de um prisioneiro. É uma relação bem complexa que está descrito no famoso livro do Florestan Fernandes, A Função da Guerra na Sociedade Tupinambá. Os portugueses captaram a guerra tupinambá, usaram os tupinambá para guerrear outros povos, mas os portugueses não queriam saber de ritual canibal, os portugueses queriam saber de conquista territorial, dominar minas, mão de obra escrava. Então, transformaram a guerra tupinambá numa guerra de conquista para eles. E os tupinambá, com a proibição do canibalismo, foram se tornando o quê? A população cabocla brasileira. Os caboclos brasileiros, que acreditam numa série de figuras mitológicas, como o curupira, como o caipora, como o boitatá, como a mula sem cabeça, que no Brasil urbano é chamado de lendas. Né? Essas são figuras da floresta, do panteão tupinambá, que ficou como um substrato da cultura brasileira, hoje folclorizada ou explorada por autores como Monteiro Lobato, que faz livros para crianças, né, etc. Então, os tapuia são os outros povos que não eram tupi. Agora, como é que os portugueses iam atrair esses tapuia? Como é que eles iam criar os jesuítas iam criar uma comunidade não etnicizada, não étnica mais. Né? Não interessava para os portugueses que eles mantivessem as suas etnias. Interessava para os portugueses um tipo geral de cristão, brasílico, subordinado. Então, a língua, nesse sentido, servia de base sobre a qual construir essa comunidade desetnicizada da colônia. Né? Isso não é incomum. Né? Você tem vários casos em que uma língua é usada na própria Índia. Imperadores que dominavam a Índia tinham que optar por uma língua dali para usar, porque a língua deles não tinha como entrar. Né? Outra coisa importante que é preciso dizer, os católicos, eles são o que se chama em inglês de language joiners. Os católicos têm uma tradição de criar vastas línguas de catequese, enquanto que os protestantes são language splitters. Os protestantes e os católicos têm duas políticas linguísticas diferentes. O que os protestantes fazem com as línguas? Eles criam microlínguas. Por exemplo, os protestantes americanos que vão catequizar indígenas na Amazônia, eles mandam um casal
para uma aldeia. E daí, mandando dados pela internet para o Texas, eles traduzem o evangelho para a língua daquela aldeia. E outro casal de protestantes vai para uma aldeia 15 quilômetros de distância e traduz de novo o evangelho para a língua daquela aldeia. Então, eles são fragmentadores de línguas. Eles pegam uma língua, mas consideram que ela é 7 línguas diferentes. Então, tem o evangelho nesta, naquela, por causa do modo de catequese protestante. O modo de catequese católica é o oposto. Os católicos chegam, estabelecem um centro numa região e escolhem uma língua e fazem o chamado spread dessa língua, espalham essa língua, então, para as regiões. Então, em política linguística se diz que os católicos são language joiners, juntadores de línguas, e os protestantes são language splitters, são fragmentadores de línguas. Né? Na estratégia catequética, porque está escrito na Bíblia, ide e pregai o Evangelho, a palavra, né, não é Evangelho, ide e pregai em todas as línguas. Ide e pregai em todas as línguas. Então, por isso que a catequese tem uma estratégia linguística. Né? É bem interessante a pergunta da professora Galina, é uma questão a ser explorada. Eu acredito que as políticas linguísticas jesuíticas, por exemplo, são extremamente pouco exploradas do ponto de vista da pesquisa em política linguística, e seria muito interessante escrever sobre isso. Bem, um fenômeno que eu não queria deixar desavisado antes da gente passar é que, nesse período que está acontecendo a expansão jesuítica, nesse período que está acontecendo o início da escravidão, tem uma outra coisa acontecendo. A escravidão é um fenômeno econômico, os jesuítas são um fenômeno cultural, educativo, linguístico, mas tem uma outra coisa acontecendo no nível político, paralela. As 3 coisas acontecem paralelamente. O que acontece no nível político? Portugal perde a sua independência. Portugal deixa de ser um país independente porque há uma união de coroas. Vocês conhecem a história dessa união das coroas? O rei Dom Sebastião, no auge do império, no auge do poder português, em 1578, decide fazer uma coisa antiquada. Ele decide atacar os árabes para dar início a uma cruzada. Veja, uma boa ideia fora da época, né? Já tinha passado a ideia de atacar Jerusalém, de conquistar Jerusalém. Para quê? Se ele já tinha conquistado a retaguarda dos árabes, já tinha isolado os árabes do seu principal recurso, que era o comércio asiático, e, portanto, os árabes já estavam plenamente dentro de um círculo que ia conduzi-los a quê? A que esse movimento conduziu os árabes? Conduziu os árabes à sua decadência e à sua ruína econômica. Do que viviam os árabes? Por que o Império Árabe era tão rico? Porque ele fazia o comércio da Índia até Ceuta, no norte da África, e distribuía bens nas 2 direções, e captava escravos na região do Senegal, e distribuía na outra direção. Os portugueses tiraram os escravos na África Ocidental, e levaram para o Brasil, e tiraram o comércio no Mar da Arábia, desviaram o comércio. Então, os árabes perderam a sua possibilidade. Quer dizer, o Ocidente, nesse movimento chamado Descoberta das Índias, cercou os árabes e fez os árabes entrar num processo de decadência econômica. Muito da pobreza e da instabilidade no Oriente Médio vem desse encircamento, digamos assim. Então, a ideia de atacar frontalmente os árabes no Marrocos para conduzir a uma cruzada de novo, como lá nos séculos passados da cruzada, era uma ideia perfeitamente fora do lugar. Né? Ele levou milhares de soldados a essa localidade no Marrocos, ao Alcácer Quibir, e com 23 mil homens, que era uma enormidade para a época, ele enfrentou 60 mil árabes. E morreu nessa luta.
e também morreram os 2 reis dos árabes. Então, essa é a chamada a Batalha dos 3 Reis. 3 reis morreram nessa batalha. Com a sucessão, ele não tinha filhos. Quem entrou em sucessão foi um tio velho, já de 70 anos, que morreu 2 anos depois. E, em seguida, o reino caiu na mão de Filipe II, da Espanha. E teria acontecido com Portugal nesse momento, então, o que veio a acontecer depois com a Catalunha, né? A perda da sua soberania. O que aconteceu com a Catalunha? A Catalunha perdeu a sua independência em 1714, até hoje não recuperou. E o que aconteceu com a língua catalã? A língua catalã, que já estava se desenvolvendo como uma língua plena, voltou a ser um mero vernáculo e ficou durante séculos desguarnecida, e só voltou a uma situação de poder ser escrita, poder ser ensinada, poder ser usada na universidade, depois da morte de Franco, em 75. Sobretudo com a Constituição Espanhola de 78, que criou as autonomias, né? Quantas regiões autônomas a Espanha tem? Que tem língua, pelo menos. Tem uma que não tem língua, que são as Canárias. Que os espanhóis mataram todos os habitantes das Canárias, os chamados canarinos, e a língua deles se extinguiu. Então, só sobraram 3 regiões com língua. A Galiza, a Catalunha e o País Basco, né? São as autonomias. Daí por isso que uma grande parte de conceitos da política linguística foi desenvolvida na Catalunha. O conceito de normalização linguística, que é tornar uma língua normal de novo. Uma língua que foi, digamos, ocupada por uma língua mais poderosa, por uma língua dominante. Então, Portugal entra numa união ibérica com a Espanha, mantém a sua autonomia no início, com Filipe II, com Filipe III, mas com Filipe IV já começa a desqualificar os nobres portugueses, a substituí-los por nobres espanhóis, né? Então, dificilmente Portugal teria... Hoje a língua portuguesa seria alguma coisa no mundo se Portugal tivesse ficado nessa situação. Isso gerou um bilinguismo português-espanhol. Há um grupo de, por exemplo, literatos portugueses que passaram a escrever em espanhol. Gerou uma circulação do espanhol no Brasil, que é nomeada, por exemplo, por Gilberto Freire. Gilberto Freire tem um artigo sobre o espanhol no Brasil dessa época. E teve várias consequências políticas. Por exemplo, Portugal era um aliado da Inglaterra, era um aliado da Holanda, era um aliado da França. Quando entrou em aliança com a Espanha, esses países viraram inimigos de Portugal. A Holanda, principalmente, que teve o seu auge militar e econômico no século XVII, foi a grande potência do século XVII, a Holanda. A Holanda atacou Portugal em todas as frentes, na Ásia, na África e na América. Tomou Angola, tomou São Tomé e Príncipe, tomou o Sri Lanka, tomou Malaca, tomou a Indonésia, tomou o Japão, sim. Atacou Portugal no mundo todo. Alguns dizem que foi a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi a guerra entre a Holanda e a Espanha, da qual fazia parte Portugal, porque ela foi conduzida do Mar do Norte ao Pacífico, do Atlântico Sul ao Mar da China, né? E, no nosso caso em particular, gerou um fenômeno interessante, político, mas com pouca repercussão linguística, que foi o Brasil holandês. Eu coloquei na bibliografia para vocês um belo documentário de 20 minutos sobre esse episódio, que é muito interessante, o modo como os holandeses ocuparam primeiro a Bahia, em 1624. Quem já foi à Bahia e vai na Cidade Alta, tem lá uma placa. Aqui, o valente governador-geral português se rendeu a um covarde holandês. Mas se o holandês era tão covarde, por que o valente se rendeu, né, naquela ocasião? Os holandeses invadiram primeiro Salvador, que era a capital do Brasil. Ocuparam Salvador por pouco tempo, um pouco mais de um ano. Foram expulsos. Voltaram e se estabeleceram, então, em Olinda, Recife. E dali passaram a conquistar todo esse território, Rio Grande do Norte, Sergipe, Ceará, até o Maranhão.
com guerra de guerrilhas, né? Um fenômeno muito interessante. E, basicamente, o grande nome da ocupação foi o príncipe Maurício de Nassau, que era alemão e não holandês, é de uma casa nobre alemã, o que traz certas questões para o nosso curso. Por exemplo, Nassau foi o mais graduado fidalgo que já atuou na América, antes do rei de Portugal ter ido para lá. Porque quem é que ia para a América nessa época? Eram, em geral, pessoas muito desqualificadas do ponto de vista da hierarquia, né? Na nobreza, por exemplo, havia a ideia dos 3 filhos. Sabem como é que é, né? O primeiro filho, o filho primogênito, o que ele herda? As terras, as propriedades. O segundo filho, o que ele vai fazer o quê? Ele vai para a igreja, ele vai ser padre. E o terceiro filho vai para as colônias, né? O terceiro vai para as colônias. Daí o pai fica com um filho para cuidar da terra, um filho para conseguir favores na igreja e um filho em algum lugar do mundo que também pode ser útil, né? Então o Maurício de Nassau vai para o Brasil como governador do quê? Os holandeses foram os inventores das chamadas Companhias das Índias, né? A Companhia das Índias Ocidentais, a VIC, West-Indische Compagnie, e a VOC, a Vereinigte Ostindische Compagnie, a Companhia das Índias Orientais, que dominou o comércio com a África do Sul e a Indonésia e toda a Ásia. Então tinha a VOC e tinha a VIC, que eram controladas por investidores. O Conselho dos 17 burgueses de Amsterdã, que administrava o que a gente chamaria hoje de CEO, né? CEO. Os 17 homens que cuidavam da VOC e os 19 homens que cuidavam da VIC. Ele era, então, contratado pela VIC, veio para Recife, mas ele, como um nobre, não estava interessado só em ganhar dinheiro. Ele construiu canais, construiu pontes, urbanizou a cidade Maurícia, que é o primeiro nome de Recife, Mauritsstadt, a cidade de Maurícia, né? E o que ele fez também de original foi trazer uma missão cultural. Ele trouxe inúmeros pintores, inúmeros compositores, que ninguém tinha feito isso nas Américas ainda, e o Brasil tem, portanto, as primeiras imagens do território e da população pintada por pintores profissionais europeus, que são basicamente Franz Post, um dos mais famosos. Essa é uma pintura, é ele mesmo, né? Alguém o pintou. E este é o primeiro quadro pintado nas Américas por um pintor profissional, que é um quadro chamado Vista de Itamaracá. Itamaracá é essa ilha que tem de frente a Recife, né? Ele era encarregado de pintar paisagens. E o seu companheiro Eckhout era encarregado de pintar pessoas, animais, frutas, plantas. E, portanto, o Brasil tem uma belíssima coleção de pinturas que vocês podem visitar um dia, se forem ao Recife, na Galeria Brenan, o Museu Brenan. Brenan foi um milionário que comprou muitas dessas obras e fez esse museu. E muitas das obras estão lá e outras estão dispersas em coleções no mundo todo. Então, nesse caso, eu estou citando esta União Ibérica, porque aqui também há várias consequências linguísticas. Tanto consequências, digamos, que ocorreram, como consequências que poderiam ter ocorrido, se nós pensamos no caso de outras regiões da Europa que foram, então, dominadas pela Espanha, né? Uma questão para nós entrarmos. Bom, pergunta sobre essa União Ibérica? Algum comentário? Uma pergunta? Vejam que a Catalunha tenta fazer a sua independência hoje, né? Todo um processo conflituoso. E, na verdade, Portugal só conseguiu fazer a sua independência por quê? Em 1640. Porque quando
as medidas apertaram Portugal para que Portugal financiasse a guerra da Espanha, ou seja, tirar mais dinheiro de Portugal para financiar a Espanha, e Portugal quis se revoltar, no momento certo, a Espanha estava em guerra com a França e com a Catalunha. Então, a Espanha teve que fazer uma decisão. A Espanha tinha exércitos na Sicília, tinha exército na Sardenha. A Espanha teve que fazer uma decisão. Quando a revolta em Portugal estourou, a Espanha pensou: o que é melhor eu perder? Portugal e meio império ou perder a pequena Catalunha? E o que Portugal decidiu? O que a Espanha decidiu? Que era melhor perder Portugal e meio império. Por quê? Porque a Catalunha, como um território aquém dos Pirineus e aliada da França, se a Espanha deslocasse tropas para combater Portugal e a Catalunha ficasse independente e aliada da França, e a França entrasse, a Espanha perdia tudo. Jamais Portugal teria ficado independente da Espanha, considerando a relação de forças, se a Espanha não estivesse envolvida numa guerra de vida ou morte com a França. E ela não podia abrir uma guerra de duas frentes. Né? Então, a sorte de Portugal e o cálculo estratégico do Duque de Bragança, no início da chamada Restauração, se vocês vão a Lisboa, tem lá a Praça dos Restauradores, né? Logo ali no centro, foi exatamente o que permitiu Portugal se tornar independente de novo e, através do seu império, numa relação colonial, projetar a língua portuguesa em vários territórios e em várias relações. Né? Então, é interessante estudar a história de um ponto de vista comparado. O que aconteceu, o que poderia ter acontecido e por que não aconteceu. Para nós entendermos, digamos assim, o valor daquilo que aconteceu. Muito bem, até aqui. Então, para concluir, passamos à última fase, vai se prolongar até a aula que vem. Vamos sair do período colonial, vamos olhar agora para dentro da Europa só porque estava acontecendo em Portugal antes das navegações. Né? Vamos tentar uma visão mais afunilada no período medieval de Portugal, quando a língua ainda não estava nessa relação de sair da Europa. E, portanto, vamos dizer que, nesse momento, o português era uma língua vernácula. Agora, vejam que interessante esse verbete de dicionário. Isso é um verbete do Priberan. Né? Vocês conhecem o dicionário Priberan Digital? Priberan é uma empresa de Portugal que produz tecnologia linguística e também dicionários, softwares, etc. Corretores ortográficos, etc. Vamos ler esse verbete. Então, em primeiro lugar, tem ali uma etimologia. De onde é que vem a palavra vernáculo? Vernáculo é um escravo nascido em casa. Quer dizer, não é um escravo que eu tenha trazido de fora. Né? Que outra palavra existe em português para dizer alguém nascido na casa, criado na casa? É a palavra crioulo. O que é um crioulo? Crioulo é uma cria da casa. É alguém que nasceu aqui. Esse aqui é meu crioulo. Quer dizer, ele nasceu aqui na minha casa, se criou aqui. Né? O vernáculo era isso, um escravo nascido em casa ou de escravo. Uma coisa que é de um escravo, uma propriedade de um escravo, um atributo de um escravo. Muito bem. Adjetivo. Próprio do país ou da nação a que pertence. Igual, nacional. 2. Linguagem sem incorreções e sem inclusão de estrangeirismos. Igual, castiço. 3. Que se expressa de modo rigoroso e sem incorreções. Escritor vernáculo. Ou, substantivo masculino, língua própria de um país ou uma região. Do verbete vernácula, no dicionário da Priberan. Muito bem, vamos comentar esse verbete, porque ele aparentemente traz algumas contradições interessantes. Por exemplo, algo que é próprio de um país ou de uma nação, igual a nacional. Mas eu estou dizendo aqui que o português como língua vernácula é uma coisa diferente de português como língua nacional. Então, aquela igualdade ali parece que não está correspondendo. Ou seja, o verbete está usando uma visão atual
para projetar questões passadas, relações passadas, né? O português poderia ser uma língua nacional no ano de 1200? Não poderia, simplesmente porque os estados nacionais não haviam se formado, né? Então, aqui é interessante ver essa relação. Próprio do país, nativo. Depois, linguagem sem incorreções e sem inclusão de estrangeirismo, castiço. Ora, sem incorreções? Mas que tipo de correção ou incorreção nós poderíamos atribuir a uma linguagem do português no século XIII ou XIV, quando não existia nenhum instrumento de correção? Não havia gramática, não havia ensino na língua, não havia gente escrevendo na língua. Aliás, os que escreviam na língua, que eram os trovadores, que escreviam literatura, cada um de uma aldeia escrevia de forma diferente do outro, vocês sabem, né? A literatura trovadoresca permite identificar hoje os autores em função das suas origens. Tão variado era aquele código vernáculo do português. Então, como é que nós vamos falar em correção e incorreção? Ou castiço? Que se expressa de modo rigoroso. Então, o que é isso aqui? É a projeção da ideia de língua literária posterior, do século XIX em diante, para trás. O que esse verbete faz, ele analisa uma categoria histórica do passado pela ótica do presente, né? Língua própria de um país ou de uma região. Então, vejam, por exemplo, o departamento que eu trabalho na Federal de Santa Catarina se chama Departamento de Língua e Literatura Vernácula. Ora, mas o português, por essa definição, não é vernáculo do Brasil. A língua não é própria do Brasil, né? Um dia eu estava no centro de fotocópia e chegou uma aluna do primeiro ano, conversando com uma amiga, e a aluna disse assim: que língua vernácula é essa que até agora eu não vi? Porque as pessoas não identificam que o departamento de língua vernácula é o departamento de português. Então, ela não tinha visto ainda essa língua vernácula na frente dela, né? Tá, então, o que esse verbete permite tirar de conclusão? Que as línguas vernáculas são línguas locais, que as línguas vernáculas não têm, aparentemente, influência de fora, empréstimos, né? E permite também ver alguns problemas. Por exemplo, as línguas escritor vernáculo. Mas no tempo da língua vernácula, praticamente não havia escrita. A língua vernácula costuma ser falada e não escrita. Então, nesse sentido, não tem uma base escrita, e muito menos que possibilite dizer que é uma língua castiça. De modo que é uma peça historiográfica importante esse tipo de verbete aqui. Que características nós podemos atribuir, ou que questões nós vamos olhar na aula que vem, nessa relação do vernáculo, para pegar esse período medieval? A primeira coisa é a relação diglóssica com o latim. O vernáculo é uma língua que não ocupa todas as funções da sociedade, tem uma língua mais importante que ele. Ele está na parte menos importante da relação diglóssica, né? O acroleto é o latim, acro quer dizer alto, a língua alta, a língua boa, a língua de prestígio, e o vernáculo é uma língua sem, nem nome tem, né? Que é o segundo item ali, a questão do nome da língua. Isso mostra bem por que ele é um vernáculo. Como é que se chamava a língua portuguesa nos documentos nos séculos XIII, XIV, XV e até no século XVI? Não tinha nome a língua portuguesa. Não aparecia no documento a língua portuguesa. A língua portuguesa só vai ser chamada de português nos séculos XVI e XVII. Então, quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, a língua portuguesa não era chamada ainda de língua portuguesa. Era chamada de nossa linguagem. Como vocês podem ver, por exemplo, numa ordenação manuelina, um ano depois da ida de Vasco da Gama para a Índia, aparece aqui uma lei
né, uma ordenação, como se chamava naquele tempo, que para impedir os médicos de darem receitas médicas em latim. Então, veja, praticamente século XVI chegando, e os médicos davam receitas em latim. E a pessoa não entendia a receita que ele recebia. Como os médicos fazem até hoje, mas qual é o truque que eles usam hoje? Pelo menos no Brasil, não sei se aqui usam também. Eles escrevem numa letra que ninguém entende. Né? Uma das atribuições do médico é entender, escrever numa letra que as pessoas não conseguem entender. Naquela época, o médico dava a receita em latim. Então, o rei Dom Manuel faz uma lei obrigando os médicos a pagarem 2.000 réis de multa para quem acusá-lo de estar dando receita em latim. E em que língua ele deve dar a receita? Ó, vejam aqui. Vamos ler essa primeira parte? Você podia ler a primeira parágrafo? Cumpridamente, neste capítulo, apontais pelos físicos de nossos regnos recitarem em latim e não em linguagem, mandamos sobre certa pena que daqui em diante não façam tais receitas, senão por linguagem. Daqui por diante, não se façam mais tais receitas, senão por linguagem. Quer dizer, está claro para as pessoas? Está claro que não é em latim, então só pode ser em português. Né? Então, para concluir, a relação diglóssica com o latim e como é que o português foi ganhando cancha e o latim foi recuando, que tipo de intervenção político-linguística foi feita para permitir isso. Segundo, como é que o nome da língua apareceu, como é que se avançou em direção a uma língua com nome, quando é que a consciência aparece, como é que isso se expressa na documentação, que tensões isso provoca. E terceiro, uma questão bem polêmica e mítica até, a ideia que o grande rei Dom Dinis oficializou a língua portuguesa. Então, nós vamos discutir por quê. Porque um vernáculo, quando ainda não existia o Estado Nacional, como nós o conhecemos, dificilmente poderia ter sido oficializado. Né? Então, nós vamos discutir essa questão na aula que vem. E finalmente, vamos discutir o tópico sobre a legislação restritiva a outras línguas faladas no reino. E vamos ver que também elas não foram reprimidas, como é o caso do hebraico e do árabe, porque o rei estava defendendo a língua portuguesa. Porque essa ideia de que um rei defenda uma língua, ou o Estado intervenha por uma língua, é uma ideia fora do lugar para aquela época. Né? O rei não estava defendendo a língua portuguesa. O rei estava apenas agindo contra os judeus e os árabes. Estava prejudicando também nesse aspecto, estava restringindo, estava atacando os judeus e os árabes. A ideia dele não era, digamos assim, uma política linguística contemporânea. Eu vou proibir a língua dela porque eu quero a expansão da minha língua. Não. Línguas não estavam diretamente no radar dos governantes quando não havia um Estado-nação como nós o conhecemos. Tá? E, finalmente, o último tópico, né, é a importância da formação literária do galego-português. Porque poucos vernáculos contaram com uma literatura vasta, complexa e com profundidade histórica, como o galaico-português contou. E o fato de ter tido essa literatura, e de ter tido até reis que foram poetas, como é o caso de Dom Dinis, deu, digamos assim, sustentação ideológica para o avanço do vernáculo sobre áreas que eram dominadas até então pelo latim. Vamos ver também como é que isso aconteceu. E, finalmente, nós vamos fazer uma discussão na aula que vem sobre um tópico também interessante, que é em que sentido nós temos um privilégio do ponto de vista analítico, porque nós temos duas histórias da língua portuguesa. Duas histórias do galaico português. O que aconteceu do lado de Portugal e o que aconteceu do lado da Galiza, que
foi completamente diferente. A língua da Galiza permaneceu como um vernáculo até há pouco tempo, até o século XIX. Por quê? Porque quando a Galiza foi dominada pela Espanha, ela entrou também numa relação diglóssica, como o português tinha com o latim. Uma diglossia em que o acroleto é o espanhol e o basoleto, vernáculo, é o galego. E daí acontece o chamado séculos escuros. Os séculos escuros são os séculos em que o galego não era usado em nada. Não era usado na literatura, não era usado na escrita, não era usado nas escolas, e o castelhano se expandiu. E depois, no século XIX, começa a chamada regeneração do galego, e hoje o galego se entende, ora como uma língua autônoma e nacional da Galiza, ora como uma norma da língua portuguesa. Então nós vamos discutir essa questão, porque também faz parte da história político-linguística do português a relação do português com o galego. Tá? Então, vamos, na nossa última aula, chegar nos limites do latim e do português.